E se de repente a sua casa saísse voando pelos ares? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Daniel Pedrosa, escritor de literatura de ficção e fantasia, e esse é mais um Literatura na Prática. Hoje vamos falar aí de Zathura. É uma pequena história, é um livro infantil, na verdade é quase que um conto ilustrado, né? Se a gente pode falar dessa maneira. Mas é uma história bem legal, uma história que já foi adaptada para o cinema, e nós vamos falar um pouquinho dela aqui. Bom, em primeiro lugar, é importante falar um pouco do autor que escreveu essa história, né, que é o Chris Van Allsburg, um autor americano. Esse autor é um autor de livros infantis. Ele escreve livros sempre com a mesma característica, né, são livros que possuem ilustrações, várias ilustrações, e aí ele escreve, né, pequenos textos para cada ilustração que ele faz. Eu não sei se ele faz ao contrário ou se ele faz desta forma, mas é muito interessante, porque tem uma ilustração no livro de duas páginas e um texto, né, que conta um pouco a história daquela ilustração. Então a maioria dos livros, eu acredito os 3 que eu conheço dele, tem mais ou menos essa característica, né, são muito parecidos, e são histórias para crianças, né, histórias curtas, histórias com poucas páginas, mas que são muito criativas, são histórias assim que trazem alguns elementos assim de ficção e de fantasia muito interessantes e acabam conquistando os leitores, e principalmente, né, os livros que foram adaptados para o cinema, que são os mais conhecidos, né, que é o Jumanji, que foi feito com Robin Williams, né, o Expresso Polar, que foi com Tom Hanks, e esse que nós estamos falando dele aqui hoje, que é o Zathura, eles são best-sellers nos Estados Unidos, foram milhões de livros vendidos, então o autor é muito conhecido e suas obras são muito famosas, aí, muito lidas, né, no mundo todo. Falando um pouquinho mais especificamente desse livro, né, do Zathura, é um livro que fala de uma história entre irmãos, na verdade, né? São 2 irmãos, a história já começa com eles ali tendo uma briga, né? A mãe tentando apaziguar e os 2 irmãos brigando. E a partir daí a história se desenrola e vai contando a história. Eles acham um jogo, é muito parecido com o que acontece no Jumanji. Eles acham um jogo e a aventura começa, são poucas páginas, mas a aventura é bem direta, então acontecem 4 ou 5 episódios ali de enfrentamentos durante a aventura. E esse relacionamento entre irmãos, ele vai sendo construído de uma maneira diferente, até ter um final do livro, né, onde ali os irmãos mudam totalmente o relacionamento do começo da primeira página até a última página da história. Um livro curto, um livro aí que eu acredito que tenha no máximo umas 30 páginas, mas ele traz essa mensagem, né, da importância do relacionamento entre os irmãos. Então, né, as características dos livros escritos pelo Chris são muito essas, né, de você poder trazer uma mensagem numa história curta e com ilustrações, né, ilustrações que sejam assim bem interessantes. Se você pegar esse livro, por acaso, né, ele tem as ilustrações em preto e branco, mas são bem interessantes, porque além de ser de página inteira, elas trazem expressões assim, são expressões que você realmente percebe ali o que eles estão vivendo, o que eles estão acontecendo. Então são boas ilustrações bem detalhadas, né, e com elementos ali que se ligam ao que está escrito na história de uma maneira bem peculiar ali. Você consegue ver exatamente o que está descrito naquele pedacinho do texto, ver exatamente o que o autor desenhou, né, que ele também faz as ilustrações, né, e você consegue fazer a correlação e entender a descrição feita pelo personagem conectada a realmente o que você está vendo ali na ilustração. Além disso, né, o livro já foi adaptado para o cinema, assim como o Jumanji, o Zathura também, né, e o Expresso Polar também, mas no caso do Zathura especificamente, né, tem uma coisa bem peculiar, que é o seguinte: os atores que fizeram esse pequeno filme, né, já faz algum tempo, depois desse filme foram protagonistas de histórias que fizeram muito sucesso. Então, por exemplo, uma das atrizes que participou de Zathura, né, foi a mesma atriz que fez Bella, né, de Crepúsculo. Então ela saiu de Zathura, fez ali uma participação, até podemos dizer que não foi uma participação como principal atriz, né, do filme, mas depois ela foi para Crepúsculo
fez muito sucesso aí no Crepúsculo. O ator, né, que também faz esse Zathura, né, essa adaptação do Zathura, ele também depois acabou sendo aí o ator principal dos Jogos Vorazes. Então ele também saiu desse, uma das primeiras interpretações dele foi o Zathura, e ele acabou aí indo para Jogos Vorazes, também fez muito sucesso aí numa série de jogos. Enfim, gente, a adaptação é muito legal também, e você consegue ver esses personagens de jovens, né, no começo da sua carreira, e ela também vale muito a pena ser assistida aí, né, para curtir aí um pouco dessa fantasia do Zathura, que é algo bem peculiar também, bem diferente aí do que a gente vê, que mistura ficção e fantasia ao mesmo tempo. Para terminar, né, pessoal, eu posso dizer que o livro é um livro legal de ler, é um livro bonito, né, um livro bonito para se ter na estante, porém é um livro muito curto, é um livro pequeno e o preço não ajuda muito. Então, se você gosta, se você tem filhos, ou se você gosta de colecionar esses tipos de livro, vale a pena você adquirir um livro desse. Ele é bem legal, assim, muito bem feito, capa dura, boas ilustrações, mas para leitura, realmente uma leitura de 10 minutos, e depois, se você vai só comprar esse livro para ler o livro e voltar ele para a prateleira, realmente não sei se vale a pena pagar o preço que o livro tá, né, aí nas livrarias, mesmo sendo online. Tá. Bom, é isso, né, pessoal? Agradeço aí quem está vendo o canal, deixem seus comentários se vocês já leram esse livro, se leram outros livros desse mesmo autor, né? Sigam aí o canal para ajudar o canal a crescer, e a gente vai aí aprendendo um pouquinho cada vez mais juntos aí, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima história.